Bom dia a todos! Darei início à apresentação do trabalho Estudo da cinética de secagem da casca da banana madura Musa Cavendish para obtenção de farinha. A banana é uma das frutas mais consumidas no mundo, sendo típica das regiões tropicais. O Brasil destaca-se no mercado produtor do fruto como o terceiro maior produtor mundial, com cerca de 9,3% da produção total. O maior consumo da banana acontece de forma in natura, porém apresenta grande desperdício proveniente do excesso de produção e de frutos fora dos padrões de qualidade. A industrialização visa aproveitar o material descartado através da obtenção de produtos como chips, balas, geleias e aguardente, por exemplo, uma vez que a banana é fonte de nutrientes como vitaminas e minerais. As cascas também são nutritivas, podendo ser utilizadas como complemento alimentar. No entanto, a falta de conhecimento dos seus benefícios por parte da população acaba que essas cascas geralmente são descartadas. Busca-se alternativas para o aproveitamento desse resíduo. Desse modo, processos como desidratação têm sido estudados, sendo mais comum a secagem. A secagem é uma operação na qual é fornecido calor a um corpo que possui água, a fim de evaporá-la, produzindo um sólido desidratado. Trata-se de um processo com transporte simultâneo de calor em massa, acompanhado de mudança de fase. Seu objetivo é reduzir a atividade de água do material para garantir a sua estabilidade. Partindo desse princípio, os objetivos desse trabalho foi avaliar a melhor condição de secagem da casca da banana. A matéria-prima utilizada é proveniente de um trabalho de conclusão de curso. Esse trabalho de conclusão de curso teve o objetivo de produzir aguardente da polpa da banana madura. As cascas, elas passaram por um processo de branqueamento, foram embaladas a vácuo e armazenadas em freezer a menos 5 graus até o momento da sua utilização. A secagem das cascas, elas ocorreram em secador de túnel de vento, foram cortadas numa área de 2 por 2 centímetros. O fluxo de ar utilizado foi de 2 metros por segundo nas temperaturas testadas de 50, 60 e 70 graus Celsius. A figura 1, ela apresenta o secador de túnel de vento utilizado, onde ele conta com um soprador de ar, um psicrômetro, um sistema de aquecimento, o painel de controle e monitoramento, um sistema de pesagem das amostras e um anemômetro. O registro das temperaturas, tanto de bulbo seco quanto de bulbo úmido, e a perda de massa foram medidos em intervalos de 5 minutos até peso constante. A cinética de secagem ela foi realizada mediante as curvas de umidade em função do tempo de processo, pelas curvas de taxa de secagem em função da umidade da amostra. É possível observar que a secagem a temperatura de 50 graus apresentou o maior período, que foi de 120 minutos, quando comparado às temperaturas de 60 e 70 graus, que foram de 100 e 85 minutos, respectivamente. A umidade inicial da casca da banana madura em base seca para as 3 temperaturas foi de 5,88 gramas de água por grama de massa seca. Ao fim do processo de secagem para a temperatura de 50 graus, a umidade final em base seca foi de 0,45 gramas de água por grama de massa seca. Para a temperatura de 60 graus, foi de 0,27 gramas de água por grama de massa seca, e para a temperatura de 70 graus, foi de 0,30 gramas de água por grama de massa seca. Ainda é possível verificar que nas 3 temperaturas há um decréscimo acentuado de umidade nos primeiros 60 minutos, e após esse período, a secagem ocorre de forma mais lenta. No geral, quanto maior a temperatura de secagem, menor é a umidade de equilíbrio e menor a temperatura para alcançá-la. A figura 2b, ela apresenta a curva da taxa de secagem, a qual foi obtida através da derivação das curvas de secagem em função de umidade.
Por meio dela, é possível verificar que o processo de secagem da casca da banana ela não apresentou o período de indução, apresentando curto período de taxa constante e um período de taxa crescente. A taxa de indução ela é um período inicial onde a amostra e o meio secante buscam a condição de equilíbrio entre suas temperaturas, devido à amostra estar com temperatura mais baixa que o secador. É possível verificar também que a taxa decrescente caracteriza pela descontinuidade do fluxo de água na superfície de evaporação, tornando a resistência interna ao transporte de umidade maior que a resistência externa. E é possível verificar pelas taxas da. Desculpa. É possível verificar pela curva da taxa de secagem a influência da temperatura durante o processo. Pode-se verificar que a temperatura provoca grande influência na retirada de água das cascas da banana, sendo que para a temperatura de 70 graus Celsius houve a maior taxa de secagem, sendo essa de 42,54 gramas de água por grama de sólido seco. A tabela 1 ela apresenta valores obtidos com relação ao tempo, umidade de equilíbrio e taxa de secagem durante o processo nas diferentes temperaturas testadas. Pela tabela 1, é possível perceber que a temperatura de 70 graus é onde foi obtido os maiores valores da taxa de secagem, que é de 42,54 gramas de água por sólido seco. A temperatura do ar de secagem, como os parâmetros que exercem maior influência na cinética de secagem de produtos alimentícios. Com esse estudo, é possível concluir que, através da secagem da casca da banana madura, foi possível verificar a influência da temperatura no processo de secagem, sendo que para a temperatura de 70 graus obteve-se a menor umidade de equilíbrio e a maior taxa de secagem, além de ter um menor tempo de secagem. Concluindo-se, então, que a temperatura de 70 graus Celsius foi a mais efetiva, porque apresentou os melhores parâmetros cinéticos, acarretando em menor gasto de energia. Durante a condução desse estudo, foi realizada a caracterização da farinha e não obtendo diferenças significativas de caracterização das três temperaturas. Então, a temperatura de 70 graus ela foi mais efetiva porque apresentou os melhores parâmetros cinéticos, além de não interferir nos valores nutricionais da casca da banana madura. Agradeço a atenção de todos.